Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós iremos dar sequência no nosso relatório. Inclusive faremos uma coisa um pouquinho mais complexa hoje. Nós faremos uma tela de busca. Até então nós fizemos apenas a customização de quando a gente digitar um código e sair do campo, ele preenche. Mas e se o usuário não souber o código a ser informado, né? Nós precisamos de uma opção para esse usuário conseguir fazer o filtro, abrir uma telinha de busca e fazer um filtro por nome ou por razão social, fantasia que seja, ou por alguma outra informação, tá bom? E é isso que a gente vai fazer hoje, ou pelo menos começar a fazer hoje. Bom, primeiro passo, eu preciso construir uma tela que seria a tela de busca, tá? Nós já criamos junto um dialog page anteriormente, então não vai ser problema vocês criarem um novo, vocês já vão ter o conhecimento, mas vamos fazer junto aqui. Eu cliquei aqui em cima nessa opção e a gente já criou uma telinha, né, um dialog page, tá prontinho aqui. E a gente precisa colocar agora os componentes que farão parte dessa tela. E quais componentes a gente poderia colocar? Primeiramente, uma caixa de texto para que eu possa digitar o nome e dar um enter para poder filtrar, por exemplo, certo? Aqui em cima eu vou até colocar um campinho de texto e uma ajuda, né? Então, por exemplo, ele vai ter o nome digite para pesquisar e digite e use o enter para pesquisar. Vou criar essa ajudinha, né? Só para não ter erro. No meu campo de texto eu não vou deixar ele com nenhum texto pré-definido, então eu vou limpar isso aqui. E nós temos aqui a propriedade hint, tá? Isso que eu escrevi aqui poderia ser colocado aqui dentro do hint, para quando passar o mouse a pessoa visualizar. Mas nesse caso a gente vai colocar padrão aqui mesmo, tá? Outra coisa que nós iremos fazer é colocar aqui este componente que é um list box, tá? Esse aqui. O ideal seria colocar uma tabela, né? Que a gente pudesse colocar as colunas e tudo mais. No entanto, nós não temos esse componente aqui de tabela, então nós iremos usar um list box que vai servir para a gente, certo? Aqui no dialog page 2 eu vou definir a propriedade caption como buscar cliente, tá? E é isso, tá pronta a nossa tela. Se a gente mandar visualizar aqui, pior que ele vai apresentar só a primeira tela, né? Beleza, vamos ter que fazer de uma outra forma. Vamos fazer o seguinte, vamos já definir qual vai ser a função que a gente vai chamar essa tela. Lembrando que a principal é sempre essa, é a primeira, né? Eu preciso de alguma coisa que faça chamada naquela segunda tela. E como a gente já conhece que o CH trabalha com F8 para busca, a gente vai aproveitar essa mesma lógica, tá? E começando por aqui, nós iremos clicar no campo que nós queremos que ele acione o F8 e a gente vai buscar um evento que corresponda a isso. Nesse caso não existe botão F8 aqui, a gente vai ter que usar um evento de keydown, que é tecla pressionada, e a gente vai criar uma condição dentro dessa tecla pressionada, né? Se for uma tecla F8, aí sim a gente faz a chamada. Então clica duas vezes aqui, ele vai automaticamente criar aqui na aba código para nós uma procedure correspondente àquilo que nós clicamos. E aqui nós temos esta variável que é a variável key, que armazena qual tecla foi pressionada ou teclada, né? E a gente vai fazer agora uma condicional aqui. Se key com K maiúsculo, tá? Igual tá aqui. Se key for igual ao que? A VK, né? A minha virtual key F8, que é a minha tecla F8, então, begin, então eu faço algo aqui dentro desse bloco de código, que no nosso caso vai ser dialog page 2. Interessante que vocês comecem a escrever e use contra-espaço, tá? Para selecionar mais rápido. Ponto. O que nós temos depois do ponto? Nós podemos ver propriedades, funções que
a Dialog Page 2 me apresenta. E nesse caso a gente vai usar o show modal, que é apenas significando mostre a tela, né? Vamos salvar e vamos executar. Aqui no if ele deu um erro, é um igual somente, tá? Eu tô acostumado com Java e lá a gente faz comparação com dois iguais. Nesse caso aqui é só um, tá? F8, olha, a telinha já apareceu pra gente aqui, bonitinho. E se eu colocar outra coisa aqui, qualquer outra tecla não vai funcionar. E é isso que nós queremos, tá? Se a gente não colocasse essa condicional, qualquer tecla pressionada seria ativada, né? Seria usada para ativar essa tela, e nós não queremos isso, porque pode ser que o cara digite o código certo, né? Ele já saiba o código, então não precisa ficar fazendo em qualquer tecla, é só no F8. Bom, feito isso, agora nós temos que programar esta tela. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é uma forma de quando essa tela abrir, ele já carregar para nós todos os clientes, tá? E como é que a gente faz isso? Primeira coisa que a gente vai fazer é criar um DBX, tá? Eu já até tinha criado aqui, vou até excluir ele para a gente poder fazer junto, tá? Eu vou criar um DBX do zero, clicando aqui nessa terceira opção, e vou colocar aqui, tá? E o que eu preciso ter nesse DBX? Uma consulta que busque os clientes, nesse caso, select código e razão social from Clifford, que é a nossa tabela de clientes, tá? Nós iremos complementar o nosso código colocando uma condição: somente clientes que não foram excluídos, somente cliente igual assim, ou seja, só cliente, não fornecedor ou representante, não, só clientes, somente clientes ativos. Esse ativo que eu digo no cadastro do cliente tem um campo lá se está ativo ou não, então você pode definir somente os ativos, que para nós é igual a zero. Matheus, mas como é que você sabe essas condições? A gente pode abrir, vocês já conhecem isso, né? Mas só para mostrar para vocês aqui, para quem ainda não viu, nós temos aqui em Business, na mesma tela que a gente faz o relatório, tem o CHSQL. E aqui nós temos como fazer a busca das tabelas que o sistema tem. Deixa eu pegar a Clifford aqui e ver cada coluninha dela, da tabela, tá? Inclusive a gente pode procurar campos, descobrir campos e também saber qual que é a descrição em caso de campos que tem números, né? Então, por exemplo, o status ele grava 0 e 1. O que é 0 e 1? 0 ativo, 1 inativo. E tem diversos outros campos nessa mesma lógica, tá? Perfeito? É isso aí. Então vamos voltar lá. Mas com o tempo você vai decorando e fica mais prático. Ok, somente clientes ativos, tá. É só isso, por enquanto, tá? Vamos salvar essa consulta. Observe que aqui, na parte direita aqui, ele já contabilizou essa aba de dados, tá? Com o DBX2. Já tá me trazendo razão e social. Agora, o que eu vou fazer? Vamos fazer agora a tela aqui preencher aqueles dados. E qual que vai ser o gatilho? Quando que eu vou começar a preencher os dados? Eu preciso sempre de um gatilho. E o gatilho vai ser quando essa tela for aberta. Então nós iremos usar o onShow aqui na parte de eventos do Dialog Page 2, tá? Então clicar duas vezes aqui, ele já criou para nós a procedure e vamos customizar aqui um código para isso. Qual que vai ser o código? Primeira coisa que eu vou fazer é o DBX2. Eu vou fechar o DBX2 e eu vou abrir o DBX2. Vamos fazer meio que um restart nele, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer, primeiramente, deixa eu pensar aqui, vamos fazer um dbx2.next, first, na verdade, perdão, first. O que é esse first? Ele vai, depois que ele abrir aqui a conexão com o banco e fazer aquela consulta, ele vai retornar para nós, dentro da DBX, uma série de dados, tá? E aqui, nesse first, ele faz, digamos que colocar o cursor lá em cima, no primeiro registro, tá? E aqui a gente vai colocar um while. O que a função while faz? Ela simplesmente
ela vai executar alguma coisa enquanto uma condição for atendida. Então deixa eu já construir aqui, ó. Esta é a sintaxe do while. While, se eu colocar aqui 2 mais 2 é igual a 4, execute aqui, ou seja, se essa condição for verdadeira, execute o que está aqui dentro. Isso aqui, como eu coloquei fixo, é infinito, nunca vai mudar, então sempre vai executar. Mas aqui a gente vai colocar uma condição diferente, uma coisa que varia, senão o nosso sistema vai travar aqui. Então qual que é a condição que a gente está planejando aqui? Enquanto houver registros, execute o que está aqui dentro. E o que nós vamos colocar aqui dentro? Jogue na lista, tá? Então vamos lá. dbx2. O que nós temos aqui? Nós temos essa função. Essa função, ela retorna verdadeiro quando o dbx ele está em branco ou ele chegou no fim, no cursor, né? Digamos que tem 10 clientes. 1, 2, 3, 4, ele vai seguindo. Chegou no final, foi por 11, o 11 não existe mais, então ele acaba aqui. Essa função retorna verdadeira. Nesse caso, então, a gente vai ter que fazer o not antes aqui, ó. Vamos ler de outra forma. Enquanto meu dbx não for vazio ou não terminar os registros, faça isso. Por isso a gente colocou esse not aqui, tá? Porque se a gente não colocar ele, vai ficar, a nossa condição nunca vai ser atendida, porque sempre vai ter cliente registrado. Então vamos colocar aqui o not, vamos negar isso aqui. E aqui dentro eu vou fazer agora a nossa implementação, que vai ser o seguinte. Meu listbox, eu vou clicar aqui, eu vou escrever ele, ó, listbox, ponto. O que nós temos aqui, ó? Nós temos essa propriedade que são os itens, ou seja, os itens que vão dentro dessa lista, né? Então a gente vai selecionar esses itens e nós temos um recurso aqui, ó, uma função na verdade, que é add. Você adiciona registros na lista. E o que a gente vai colocar aqui? A gente precisa consultar o cliente e colocar aqui dentro, ou seja, para cada linha ele vai fazer isso. O que nós vamos fazer aqui, ó? dbx 2. Field by name, ou seja, eu quero o campo pelo nome e eu quero o campo código. Só isso por enquanto, vamos ver como é que tá ficando, tá? Vou salvar e vou executar. Ele tá pedindo um tipo string, né? Então eu vou converter isso aqui, vou dar um ponto aqui, ó, e vou continuar as string. Dessa forma ele converte esse retorno aqui numa string, tá? Agora deu certo. Vou usar o F8. Não funcionou. Será que travou aqui? Eu acho que é porque essa base que eu tenho é uma base que tem muitos clientes de teste, né? Deixa eu só ver se é isso mesmo. Vou esperar um pouquinho. Eita. Eu cometi um erro, tá? Faltou colocar uma informação importantíssima aqui e eu não coloquei, por isso travou. Viu a importância da gente definir um limite para o while, né? Porque senão a gente trava todo o negócio aqui. Vamos fazer o seguinte, deixa eu abrir outro CH aqui. E a gente vai continuar aqui, tá? Deixa eu até fechar aqui o outro CH pelo tarefa, senão ele vai ficar travado aqui a vida inteira. Pior que eu não fechei o que eu precisava ainda. Eu fechei todos menos o que eu precisava. Pior que ele estava lá em cima como não respondendo. Vivendo e aprendendo. Bom, vamos lá. Vamos voltar para o nosso assunto, tá? Esse aqui é bom que a gente vai vendo junto, que a gente vai passando os perrengues junto. Deixa eu voltar aqui. Aqui no nosso código, depois que ele passar, em cada linha nós precisamos fazer o seguinte, ó. dbx.next. Lembra que nós conversamos que aqui ele coloca o cursor na primeira posição? Então vamos supor que aqui seja a lista de cliente, ele colocou o cursor aqui. Esse while, quando ele executa para cada linha, eu preciso pular o cursor para a próxima linha, para que no fim, quando chegar no último registro ele acabe, entendeu?
E faltou esse carinha aqui, por isso que travou. É como se fosse aquela condição do 2 mais 2 igual a 4. Nunca ia acabar e ia ficar para sempre. Vamos de novo lá. F8. Perfeito. Agora sim. Ele já buscou para nós a tela e já trouxe aqui o código. Por que trouxe só um código? Porque eu só tenho um cliente cadastrado. Por isso, tá? A gente pode vir aqui, inclusive, cadastrar mais um cliente e validar se vai dar certo ou não. Eu vou até desativar o controle aqui de CNPJ para eu cadastrar qualquer coisa aqui. Cliente, Vamos colocar o nome decente, né? Vamos colocar o nome do João aqui. Tá. Cadastrei mais um cliente. Se eu voltar no relatório, usar o F8 novamente, ele trouxe isso, tá? Agora, o porquê que isso aconteceu? Aqui na nossa consulta, vamos pensar aqui, ó. A gente está com um relatório aberto e a gente usou F8. O que o F8 faz? Ele abre a conexão e faz uma varredura na conexão, inserindo itens na lista. Só que a cada vez que eu dou um F8 nele, ele vai fazendo isso, ó. Então ele vai acrescentando itens na lista. Isso é um problema. Nós precisamos fazer com que, antes dele colocar itens na lista, ele limpe aqueles que já existem, tá? Até porque o cara pode vir aqui, dar um F8, tentar achar o cliente que selecionou errado, aí ele volta aqui, dá mais um F8 e aí vai ficar dessa forma aqui totalmente incorreto, tá? Então o que nós vamos fazer? Antes de fazer tudo isso, vamos fazer o seguinte: listbox.clear. Ele vai simplesmente limpar. Se eu usar F8 aqui, bonitinho, fechar F8, não funcionou. Então tá faltando alguma coisa aqui. Vamos, em vez de usar o clear, vamos lá na parte de itens, vamos ver se tem alguma coisa aqui, ó. Eu acho que é isso aqui, tá? Eu que coloquei errado. Então ele vai na propriedade de itens e faz a limpeza. Vamos testar de novo. F8, beleza, vou fechar. F8, perfeito. Agora sim nós corrigimos o nosso problema. Bom, vamos fechar aqui e vamos salvar. Aqui nós temos a linha que adiciona aquele registro na lista, certo? E nós colocamos por enquanto somente o código. No entanto, eu quero que apresente o nome também do cliente. E o que nós vamos fazer? Nós precisamos concatenar. Se eu colocar mais uma linha aqui, ele vai colocar uma linha separada e não é o que nós queremos. Nós queremos na mesma linha que ele apresente o código e o nome. Então, nós vamos fazer a concatenação desse registro, tá? Vamos colocar aqui esse sinal de pipeline, tá? Ele faz a concatenação. Eu vou colocar aqui, ó, um texto qualquer, só para a gente ver uma coisa. Não, vou colocar um traço e um X. Vamos salvar. Perdão novamente, tá? Não é o pipeline. O pipeline a gente usa para concatenar no Firebird, tá? Na consulta do banco. Aqui no código, por ser Pascal, a gente vai usar o maisinho aqui, tá? Me perdoe novamente. Vamos voltar aqui, F8. Ó, observe que para cada linha ele trouxe um código e concatenou com o que nós definimos lá, padrão, que é o X, né? Mas nós vamos complementar isso aqui. Eu não quero X. Eu quero que você concatene com o campo código, o campo razão social, na verdade, né? Razão social. Vamos salvar e vamos ver como é que vai funcionar. Perfeito, agora sim, ó. Agora trouxe o TechGesco e o João. Claro que se eu quiser colocar o fantasia aqui, eu consigo. É simplesmente colocar no DBX lá, para ele trazer esse fantasia. E aqui no nosso código a gente muda para fantasia, tá? Isso aqui é plenamente possível, fantasia. Inclusive eu poderia concatenar com outros campos, tá? Então só reforçando aqui, a gente colocou um mais para concatenar. Nós colocamos entre aspas simples um texto, que é um espaço e um traço, para que não fique juntinho o código e o nome do cliente, sem espaço nenhum, sem traço nenhum. Então a gente colocou esse código aqui e concatenou com o que nós colocamos aqui na frente, que é simplesmente a busca
do nome do cliente, né? Usando aquela mesma função, field by name, passando o nome do campo e convertendo para string, tá? Simples assim. Vamos ver como é que tá ficando. Perfeito, é isso aí. Agora, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer com que, quando eu clicar no João ou em qualquer outro cliente aqui, ele selecione, ou seja, ele fecha essa telinha aqui para mim, volta para cá e preenche os campos, certo? Isso aqui já é um pouquinho complicado também. Vamos fazer junto aqui. Vamos lá. Primeiramente, novamente falando, né? Qual vai ser o gatilho que a gente vai executar nessa função? É quando eu clicar na lista, ou seja, clicar aqui no registro. E o que nós temos hoje aqui de evento no Listbox? Cliquei no Listbox, eventos, aqui eu consigo ver o que eu tenho de evento disponível para uso. E nesse caso a gente tem um perfeito aqui, que é on DBL, que é double click, quando eu clicar 2 vezes. Vamos clicar 2 vezes aqui, ele vai criar para a gente uma procedure e a gente vai construir a nossa lógica aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, eu preciso pegar o código do cliente, tá? E a gente viu que o código do cliente é as 6 primeiras casas. Vou até fazer novamente aqui pra gente ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu preciso pegar a linha que foi selecionada e as 6 primeiras casas aqui, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou fazer um show aqui, só pra gente testar, show. E eu vou pegar o seguinte, listbox.item. Deixa eu ver qual que é a itens. Vamos ver qual que é a função aqui. Deixa eu fazer um teste aqui só um pouquinho. Vamos colocar item. Index of 1. Deixa eu só ver se ele vai trazer o registro. Tá, agora sim. Eu estava só buscando a função para acessar um registro aqui, tá? Como a gente tem uma lista, a gente precisa acessar a posição dessa lista. O que seria a posição? Deixa eu voltar aqui. Ixi, agora eu escrevi alguma coisa aqui, deixa eu voltar como estava. A posição aqui é o seguinte, nós vemos aqui que ele tem diversos itens, pode ter 10, 100, que seja. E aqui nós temos a posição 0, começa pela posição 0, tá? 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai. Então, como é que eu vou saber qual posição eu estou selecionando para poder acessar? Aí nós temos o seguinte, nós temos o listbox.index, cadê? Item index, tá? Esse cara aqui retorna para a gente qual item foi selecionado, qual indexador foi selecionado. Agora, essa outra função aqui de baixo, vou até separar para vocês entenderem melhor. Essa outra função, ela me retorna o texto do item selecionado, desde que eu passe aqui qual item foi selecionado, o 0, o 1, o 2, só que eu não vou deixar isso aqui no código fixamente, né? Eu preciso passar isso aqui dentro, para que ele veja, bom, qual item eu selecionei? Foi o 4? Foi o 5? Beleza, então agora me traz o texto disso aqui, tá? Vamos ver como é que tá ficando. Vou colocar aqui dentro do show message e vou clicar 2 vezes aqui no TecGesco, trouxe o TecGesco, trouxe o João de novo, TecGesco. Por que nós estamos fazendo isso aqui? Porque a gente está customizando para que fique dinâmico e automático, tá? Por isso que eu estou fazendo essas lógicas aqui. Beleza.
nós já estamos conseguindo recuperar o registro selecionado, o texto selecionado. Agora, nós precisamos retornar somente os 6 primeiros campos, os 6 primeiros dígitos, né? E como é que a gente faz isso? Existe uma função nativa aqui, ó, em funções, que chama copy, tá? O que o copy faz? Ele devolve a parte de uma cadeia de caracteres, ou seja, você passa uma posição inicial e final e ele retorna para você só aquela parte, tá? Vamos criar então um copy aqui. Copy. Abriu parênteses. Aqui ele te mostra qual que é a sintaxe, ó. Primeira coisa que ele espera é um texto, e nós já temos o texto aqui, ó. Vamos Ctrl C, Ctrl V aqui. Segunda coisa que ele pede, separado por ponto e vírgula, igual tá aqui, ó, é um from. O que é o from? Qual que é o começo? Da onde você vai partir? Do 1, que é o primeiro dígito. E o count. O que é o count? É quantas casas você vai pular para frente depois desse aqui, ó. E nós vamos colocar 6. E vamos fechar e ponto e vírgula. Isso aqui retorna para mim somente as 6 primeiras casas. Vamos executar. Vou colocar aqui dentro do show message. A gente coloca aqui, ó, porque a gente consegue ver na tela, né? Então fica mais fácil a gente validar se deu certo ou não. Eu errei alguma coisa aqui. Faltou. O que ele falou aqui pra gente? List, copy itens. Ponto e vírgula, from. Eu tô achando que é vírgula aqui, né? Vírgula e vírgula. Vamos ver se é isso. É isso, é porque aqui tava ponto e vírgula, eu achei que era, tá bom? Mas ok, vamos lá. F8, vou selecionar o João. Olha, ele trouxe os 6 primeiros dígitos, tá bom? Aqui trouxe também os 6 primeiros, então já tá ficando dinâmico. Feito isso, o que nós precisamos fazer agora? É simplesmente jogar isso que nós pegamos aqui neste campo, tá? Vamos fazer isso. Como é que a gente faz isso? Qual que é aquele campo? Vamos lá. Esse aqui é o edit 8. Então lá no código eu vou colocar o seguinte: edit8.text recebe alguma coisa. E essa alguma coisa é justamente essa função todinha que a gente criou aqui, que é as 6 primeiras casas do texto selecionado. E depois que eu fizer isso, vamos até fazer aqui, ó. Vamos salvar e executar. F8. Vou selecionar o João, ó, observe que ele já trouxe aqui pra gente. Só que ele não fechou a tela, eu preciso fechar essa tela. O que a gente vai fazer? Dialog page 2 ponto modal result é igual a mr ok. O que é esse mr ok? Se a gente vier aqui na dialog page, ele tem como propriedade esta, cadê? Dialog page 2. Não está aparecendo aqui pra gente o modal result para selecionar, mas enfim, o que ele faz? Ele simplesmente dá um ok na tela, e o ok significa concluir a operação, pode fechar, tá? Basicamente isso. Vamos testar aqui, vamos fazer junto, F8, João, perfeito, selecionou e fechou a tela. Posso usar o F8 novamente. Viu que ele não trouxe aqueles registros duplicados, né? Vou selecionar até QGESCO agora. Perfeito. Então, resumindo, agora nós temos já a nossa telinha funcionando de selecionar. Não consigo filtrar ainda, mas eu já consigo selecionar. E nós já temos o código. Daqui eu poderia clicar fora, ele já vai trazer pra gente. Maravilha, tá vendo? Mas aí vamos já melhorar isso aqui. Em vez de ter que clicar fora, eu já vou fazer ele executar essa função. Aqui mesmo, tá? O que nós vamos fazer? Nós já temos a função que ele executa, que seria esse clicar fora, tá vendo? É esse aqui, ó, edit8 on exit, né? Vamos clicar ele aqui, Ctrl C,
Vamos colocar aqui embaixo. E aqui eu preciso abrir parênteses e colocar a palavra self aqui dentro. Ou seja, execute ela mesmo. Vamos ver se vai funcionar. F8, João, não tem nada. F8, TecGesco, já trouxe todos os registros, tá vendo? Maravilha. Bom, então já está quase pronto. Falta a última coisa, que é a gente fazer a busca, né? Então colocar aqui um texto, dar um Enter e ele filtrar para a gente. Vamos fazer isso agora. Vamos lá. Eu preciso então achar o gatilho. É aquela mesma conversa. Qual que é o gatilho para pesquisar? É quando eu dar um Enter nesse campo. Então eu vou digitar qualquer coisa, mas quando eu dar um Enter, especificamente um Enter, ele faz a busca de clientes com aquele nome. E então eu vou clicar aqui no campo, na parte de eventos, e vou pesquisar aquele evento do OnKeyDown, que a gente já usou naquela hora. Vou clicar 2 vezes, e para não ter que reinventar a roda, eu vou lá e vou selecionar esse comando aqui, tá? E vou dar um Ctrl+C, um Ctrl+V. Este comando, eu vou até excluir isso aqui para não ficar confuso, ele simplesmente ativa quando uma determinada tecla for pressionada. Nesse caso não vai ser o F8, vai ser o Enter, né? Nesse caso ele chama Return, né? Inclusive é por isso que ele tem esse setinha de volta, né? Ele dá um Return aqui. Beleza. Agora, o que eu preciso fazer? Nós precisamos fazer com que aquele DBX de consulta agora tenha uma condição de like de cliente, que seria basicamente assim, ó, like de razão, na verdade. End razão social like alguma coisa. Ou seja, que o razão do cliente começa com tech, de TecGesco, e ele faria a busca só desses clientes. Certo? E como é que a gente faz isso? Vamos fazer o seguinte, vamos dar um salvar aqui, deixar como estava, e aqui eu vou fazer isso, ó. Eu vou dar um DBX query 2, que é a nossa DBX de consulta do cliente, ponto SQL, que é aquele campo que nós escrevemos a nossa consulta SQL, ponto .add. Eu vou adicionar uma instrução na que já existe. Resumidamente, eu vou simplesmente colocar mais texto aqui na frente, tá? Vamos voltar lá para o código e vamos colocar o nosso texto. O que o nosso texto vai fazer? Ele vai dar um espaço aqui, end, razão social, like alguma coisa. Ele vai ser parecido com o quê? E aqui eu vou implementar a nossa lógica, que vai ser, ele vai ser parecido com aspas. Nesse caso eu estou colocando aspas 2 vezes, porque aqui no Pascal a aspa simples é para definir o começo e o fim de uma string, tá? Que é um texto. Então aqui nós temos que colocar 2 igualzinho assim, tá? No fim das contas ele vai colocar um só. Aqui eu vou colocar o nosso texto, que vai vir lá do nosso campo edit 36, que nós já vimos que aqui nós estamos concatenando, tá vendo? Edit 36.text, vou concatenar novamente com 2 aspas e o sinal de, opa, coloquei errado, é aqui, ó. Vou dar um espaço aqui para não ficar confuso, ó. Aqui, resumidamente, é uma aspa simples com o sinal de porcentagem, correto? E aqui ele fecha o sinal de porcentagem com uma aspa simples. Para quem já conhece a parte do banco, nós estamos fazendo isso aqui, ó. Isso a gente já também viu em algumas outras aulas, né? Select all from Clifford, where razão social, like. O que significa isso? Onde o razão social tiver, pode começar com tech, terminar com tech, ter no meio do nome a palavra tech, que você vai puxar, tá vendo?
O sinal de porcentagem é para fazer isso, tá? Eu quero que comece com TEC, só comece. Então você deixa dessa forma, sem o porcentagem aqui, mas coloca no final. Ou seja, pode vir o que quiser na frente que não importa, mas tem que começar com TEC. Você viu que ele já trouxe aqui, ó. Ah, tem que terminar com a palavra TEC. Então eu posso colocar só no final. Não vai trazer nada porque não termina com a palavra TEC. Quando nós colocamos tanto no começo quanto no final, ele puxa em qualquer lado do nome e vai funcionar. Então, por isso nós estamos fazendo isso aqui, ó. Agora eu vou tirar esses espaços extras, né? Certo. Bom, aqui nós colocamos mais uma condição e eu vou fazer o seguinte. Novamente eu vou colocar o dbx2 para fechar e abrir, mas eu vou fazer o seguinte, ó. Em vez de eu repetir esse código aqui embaixo, eu vou simplesmente executar a mesma função, igual a gente fez aqui em cima, ó. Não vamos reinventar a roda, vamos executar a mesma função, self. Vamos ver como é que ele vai se comportar agora. F8, TEC. Vou apagar e vou dar um Enter, ó. Nós temos um pequenininho problema. Quando eu estou dando um Enter aqui sem texto nenhum, ele não está fazendo o filtro novamente, ó. Vamos escrever João. Entendi o problema. É aquela mesma coisa que a gente conversou, tá? Ele está fazendo para cada vez que eu dou um Enter, adicionando essa informação aqui. Então o que ele está fazendo, ó? Tá fazendo, deixa eu fechar aqui no dbx2, né? Ele está fazendo isso aqui, ó. Toda vez que eu dou um Enter lá. E isso aqui, com certeza, vai estragar o código. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar isso aqui, ó. Vou dar um Ctrl C. E aqui, em vez de a gente adicionar, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer a mesma coisa, um dbx SQL clear, eu vou limpar ele e vou adicionar novamente a mesma informação, tá bom? add. Eu vou até melhorar para não ficar muito quebrado aqui, ó. Aqui ele fechou, ó, ele colocou essa informação. Aqui embaixo ele vai colocar essa aqui. Ponto e vírgula. E aqui ele faz essa outra informação que já tinha. Então no fim das contas ele fez igual o problema lá da lista, né? Então eu tenho que limpar ela e aí sim eu faço as coisas, né? Aqui eu fiz a mesma coisa, eu limpei e coloquei manualmente a instrução. Vamos fazer de novo? Ele deu um erro aqui na onde... Ah, aqui ó, deu erro aqui porque eu estou usando aspas simples, né? De novo, tem que colocar duas aqui porque é assim que vai funcionar. Salvar, executar, F8. Não puxou o TEC por quê? Porque está minúsculo, deixa eu colocar maiúsculo. Puxou o TEC, se eu colocar nada ele puxa os dois, se eu colocar só J ele puxa, só A1 ele puxa também. Nesse caso puxou o TEC GESCO porque tem gestão aqui, A1 também, certo? Ah, só colocar para, puxou também. Você viu como que é interessante? Agora vamos corrigir esse problema aqui do campo minúsculo, porque se o cliente esquecer de colocar maiúsculo, pode ser que ele esqueça e ache que não está funcionando. Então vamos fazer o seguinte, ó. No Dialog Page 2 eu vou fazer esse campo ficar somente uppercase. Então você clica aqui na propriedade char case e você coloca uppercase. Somente vai aceitar agora F8. Somente vai aceitar maiúsculo, ainda que o seu teclado não esteja habilitado para maiúsculo, ele vai digitar maiúsculo. Perfeito? Vamos fazer um teste, eu vou selecionar João e vou selecionar duas vezes. Ó, já puxou. F8. Opa. TEC GESCO, duas vezes. Perfeito. Tá feitinha a nossa tela, prontinho. E se a gente quisesse complementar o filtro, nós poderíamos, tá? Se eu voltar em código aqui, ó, eu quero que além do razão social, ele busque também, poderia colocar um OR aqui, né? Busque também por bairro, não sei, aí você poderia colocar ele pesquisar por bairro, entendeu? Então aquele texto que você digita poderia buscar seu nome ou um bairro,
ou uma cidade, aí você escreve a sua lógica aqui, tá certo? Então é isso, pessoal. Hoje a aula foi essa, foi um pouco mais extensa e a gente deu uns errinhos juntos aqui até pra gente ir vendo as ideias, como é que acontece, né, no dia a dia. Mas é isso, nossa telinha agora tá funcionando bonitinho e vamos seguindo com as próximas aulas. Até mais, um forte abraço.